Olá, queridos alunos. Hoje vamos para a última aula da disciplina de Psicologia Médica 7 da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. O tema de hoje é um tema mais delicado, deixamos por último, depois de toda uma compreensão, uma discussão sobre a psicologia do médico. O tema de hoje é sobre a questão do suicídio entre os médicos, certo? Eu entendo que o tema é um tema difícil de conversar, a gente está estudando, muitas vezes até para ler o conteúdo é bem difícil. Então, assim, eu já alerto, né? Já deixo claro para os alunos que qualquer pessoa que esteja assistindo essa aula, esteja se sentindo desconfortável, que busque imediatamente ajuda profissional. Tá? Conversa com alguém com quem confia, peça para essa pessoa te acompanhar até um serviço de saúde mental, uma consulta psiquiátrica, ou mesmo se você ainda estiver sozinho aí, estiver se angustiando bastante aí, não tiver de imediato alguém para conversar, também pode encontrar suporte ligando para o CVV no número 188. Qualquer aluno da disciplina que estiver se sentindo desconfortável também pode contar comigo, tá? Nesse momento, entre em contato comigo, manda uma mensagem que a gente procura uma solução e alívio para o sofrimento que possa estar passando nesse momento, tá certo? Então, o propósito dessa aula é entender a gravidade do tema, né, no meio médico, para podermos trabalhar de forma preventiva no cuidado pessoal, no suporte a colegas que estejam passando por momentos difíceis como esse. A prevenção ao suicídio é o alvo central, pivô na diminuição das taxas de suicídio dos médicos. É importante a gente tratar esse assunto devido ao impacto, não só da gente perder a vida de um colega, né, depois de tanto tempo de investimento, alguém que está muitas vezes no momento mais grandioso da vida, de uma possibilidade de contribuição real, né? Depois de tanto esforço que passou, falarmos não só do impacto que é a perda desse colega para nós, né? Mas também para a família e para os médicos, né? E os colegas deste médico suicida. Importante a gente lembrar que, diferente de outros desfechos fatais de outras doenças médicas, né, que o médico em geral tende a ter uma saúde mais exemplar, vamos dizer assim, né? Melhor saúde física, né? Em relação a outras doenças, como pressão alta, diabetes, outras doenças crônicas em geral, que o médico, pelo conhecimento pessoal, pela vivência profissional, acaba tendo um cuidado maior. Já na questão da saúde mental, a situação é um pouquinho diferente e a gente encontra taxas de suicídios entre médicos bem maior do que na população geral. Se estima que as taxas de suicídio entre homens médicos chegam a ser 70% maior do que em outras profissões, e inclusive entre as mulheres a taxa é mais grave ainda, chega a ser 250 a 400% maior entre as mulheres. Então aquela diferença que a gente costuma encontrar nas taxas de suicídio na população, onde a gente vê que homens costumam ter taxas de suicídio maiores do que as mulheres, na profissão médica, por este aumento grande, né, bem maior da taxa de suicídio entre as mulheres, a taxa entre os sexos não varia quando a gente está considerando a população de médicos. Isso é uma situação de bastante preocupação. Na cultura da medicina, a saúde mental do médico é colocada como baixa prioridade, e tem algumas especialidades que costumam sempre existem estudos, né, mostrando que algumas especialidades estão mais em risco. De acordo com a literatura médica, algumas especialidades podem ter taxas um pouco maiores. Isso às vezes muda um pouco da época, do local onde é feita a pesquisa, mas a literatura usada na disciplina ressalta, né, as taxas maiores entre anestesistas, médicos de família, generalistas e psiquiatras. O autoenvenenamento é mais comum também entre médicos, né, que na população geral.
né, até com o uso de drogas, barbitúricos, anestésicos, e também o ato de se cortar com intenção suicida é mais frequente entre médicos, até pelo próprio conhecimento anatômico, certo? Mas a gente levanta, né, a questão, né, por que os médicos se suicidam, né? Então, o suicídio é um fenômeno complexo. Envolve genes, envolve toda uma psicologia que a gente tem visto nas outras aulas, né, nas aulas anteriores. E também existem os estressores também que contribuem para este fenômeno. Cerca de 85 a 90% dos indivíduos que se suicidam apresentavam algum tipo de doença psiquiátrica, diagnosticada ou não. Inclusive, em alguns estudos, essa taxa pode ser até acima de 95%. Então, realmente, o suicídio é um fenômeno fatal, extremamente relacionado à doença mental. Mas mesmo conhecendo as doenças psiquiátricas e tendo acesso a tratamentos, muitos médicos nunca passaram por uma avaliação com um profissional de saúde mental. Isso é muito grave. Algumas características têm sido apontadas entre estes médicos de alto risco, né? Então, a meia-idade, solteiros ou divorciados, médicos com perfil mais workaholic, o abuso de drogas, e aqui eu falo de qualquer tipo de droga, lícita ou não, sintomas psiquiátricos, principalmente depressão e ansiedade, sintomas físicos, mudança no status profissional, né, ou financeiro, né, então perda de cargos importantes, alguma coisa ocorrendo assim, né, a questão de uma perda de autonomia profissional ou na própria vida, o aumento de demanda de trabalho também corroborando para esse adoecimento mental, o acesso a medicamentos letais ou então a presença de armas no domicílio de médicos. Quando a gente considera os transtornos psiquiátricos mais prevalentes que estão associados a esse comportamento suicida, encontramos os transtornos de humor, então depressão maior, transtorno bipolar, encontramos também a dependência química, os quadros de ansiedade, pânico e também transtorno de personalidade, particular o transtorno de personalidade borderline. Mas outros fatores também precisam ser considerados na avaliação do risco. Então é importante a gente avaliar a história prévia de depressão, tentativa prévia de suicídio. Tentativa prévia de suicídio, inclusive, é um dos fatores mais importantes, se não o maior, né? O mais importante de todos, quando a gente vai avaliar a questão de risco de suicídio. Temos também a questão da história familiar de transtorno de humor, ou história familiar de suicídio, o isolamento profissional, a história de processos médicos, né, na justiça, a história de má adesão a tratamentos, principalmente tratamentos psiquiátricos, né, quando os pacientes, os médicos pacientes, têm uma história ruim de adesão a esses tratamentos, e também história de refratariedade ao tratamento da doença psiquiátrica que vem a ter. Mas é importante ressaltar que geralmente não basta ter apenas o diagnóstico. Outras vezes tem paciente que nem tem diagnóstico necessariamente firmado para estar apresentando um risco suicida. Então é descrito também um modelo que explica esses fenômenos, que é o modelo de estresse diátese. Então que o risco é determinado não somente por um estressor, como a doença psiquiátrica, por exemplo, mas também por uma diátese, como a tendência de ter mais ideação suicida, tendência à impulsividade, pacientes, principalmente quando submetidos à sobrecarga de estresse, apresentando essas características. Então, podemos pensar em estressores, por exemplo, a ferida narcísica, quando o paciente, o indivíduo, o médico, apresenta uma autoestima frágil, um perfeccionismo, uma autocrítica exagerada, tendência à interpretação vexativa de situações de crítica, né? Então ele sempre tem uma interpretação de que quando houve uma crítica está sendo humilhado, né? Está sendo colocado numa situação vexatória.
Então, isso está associado a essa característica de ferida narcísica. Também temos as doenças psiquiátricas parcialmente tratadas, então uma depressão maltratada. Muitas vezes a gente vê logo pela prescrição, né, pessoas fazendo mau uso de medicamentos para tentar se aliviar de sintomas, às vezes até tratamentos feitos por conta própria, né, sem a busca de um profissional. A questão do estressor como uma privação do sono, os plantões, né, principalmente plantões noturnos, plantões prolongados, sendo um estressor importante nesse fenômeno. O estigma da doença mental também é muito importante. Médicos se sentem às vezes muito envergonhados, diminuídos, né, e acabam se afastando dos outros por apresentar algum tipo de doença mental. Às vezes um médico que tem um perfil, algum transtorno de personalidade, um transtorno de humor, ou às vezes até apresentou alguma história de algum quadro, né, psicótico no passado, podem ter a tendência a se isolar, e isso, né, por vergonha, né, pela questão do preconceito, próprio preconceito que acaba tendo com o adoecimento mental, e que isso acaba virando uma bola de neve, né, e afastando e aumentando essa sobrecarga sobre esse próprio indivíduo, né, tornando muito mais frágil uma situação de um comportamento, né, autodestrutivo. Não só a questão do estigma da doença mental também, em relação do médico em relação à própria doença, mas também o estigma cultural na medicina, né, que contribui para o isolamento do paciente médico, né, o sofrimento, o retardo na busca de ajuda, né, médicos que têm medo da repercussão que pode ocorrer caso venham procurar atendimento, o reforço da negação do sofrimento, né? A pessoa está se sentindo mal, está em sofrimento, mas continua empurrando aquilo com a barriga, né? Achando que aquilo faz parte, ou que não está tudo bem, diminuindo aquela característica. Isso tudo aumentando o risco de suicídio para esses pacientes, para esses indivíduos. Então, o que podemos aprender dos médicos que tentaram suicídio, mas não morreram, né? Um fator mais importante é que médico não é diferente do resto da população. O médico pode adoecer, alguns entram em depressão, mas continuam trabalhando. A ideação suicida mesmo, ela não é apenas a ideação suicida ativa, com propósito e desejo. Existe a ideação suicida passiva também, com ideias sobre a questão de se ver morto, de acontecer alguma coisa. Isso não é raro acontecer também, isso é importante a gente estar pensando como uma situação grave, que a gente tem que avaliar com cuidado. Existe um risco maior também no pós-plantão, então não é à toa, né, aquela história da necessidade de um descanso pós-plantão, o quanto é importante, principalmente depois de formado, depois de todas as especializações feitas, né, o médico aprender que esse descanso após uma jornada longa de trabalho, é importante que ele descanse sim. Né? Muitas vezes, muitos dos médicos, depois de concluir a especialidade, o que limita o trabalho são eles mesmos, né? A própria autonomia de trabalho, da própria escala de trabalho. Então temos também que nos conhecer, saber quais são os nossos limites para a gente não extrapolá-los, né? E tomar um cuidado maior na questão do pós-plantão. Outra coisa também importante entre os médicos com o pensamento suicida é que a ambivalência em relação ao suicídio costuma estar presente, como qualquer outra pessoa que apresente um quadro parecido. O que é ambivalência? Né? As pessoas ficam com dúvida. Assim. É a pessoa ter ao mesmo tempo pensamentos de que talvez a vida fosse possível ser vivida, um desejo de não morrer, mas ao mesmo tempo tem um desejo de acabar com aquele sofrimento. E essa ambivalência no ato vai se levando de forma
a causar uma angústia muito grande no paciente. Que sintomas esses pacientes, esses médicos, né, costumam apresentar? Então, os médicos em situação de risco de suicídio, eles costumam apresentar muita ansiedade, muita preocupação, alguns apresentam muito desânimo, tristeza, às vezes um embotamento, um anestesiamento afetivo, né? Parece que estão assim, flats, né? Não há modulação do humor, né? A vida fica mais sem graça, costuma apresentar problemas para o sono, muita insônia, sensações físicas de fraqueza, cansaço. Muitos relatam uma sensação de estarem velhos ou como se estivessem velhos, sem energia, com a perda de fome, uma perda de peso sem necessariamente sentir que está sem apetite. Sentem também déficits cognitivos, né? Uma lentificação no raciocínio, dificuldade de concentração, de encontrar palavras na comunicação, aquela coisa de ficar esquecendo algumas palavras o tempo todo. Ruminações obsessivas, né? Então aquela coisa de ficar agitado, né? Pensando e angustiado com algum tipo de pensamento. Sintomas somáticos no corpo, dores no corpo, sintomas gastrointestinais diversos, né? Peso nos membros, dores de cabeça, taquicardias, tremores, enfim, vários sintomas somáticos podem ocorrer também. O desespero, a desesperança e os pensamentos suicidas, que podem ser, de novo, né, ativos ou passivos, com desejo de morte, seja tendo um plano ou não em relação ao ato. Então, quando o médico está em risco iminente de suicídio, então, assim, essa questão do risco iminente não é algo que a gente realmente possa prever com exatidão, mas existem alguns fatores de risco que necessitam de maior atenção nesses casos. Então, por exemplo, colegas, né, que estão com um quadro depressivo importante, quadro de humor importante, que começa a apresentar uma agitação grave, inquietação desenfreada, seja por piora da doença, ou às vezes até por efeito colateral de algum medicamento que está usando, situações de impulsividade, médicos com comportamento bastante impulsivo, situações relacionadas a doenças graves, por exemplo, estados mistos de humor em pacientes com transtorno bipolar, com ciclagem rápida, são quadros bem graves no transtorno bipolar. Pacientes que começam a apresentar início de quadro psicótico, com ideias de referência, pensamentos paranoides, pensamentos persecutórios, né? O uso de álcool e drogas, né? Em geral, assim, principalmente aquelas que estão associadas a um efeito desinibidor, né? Isso aí a gente encontra praticamente em todas as substâncias, né, de abuso, inclusive maconha também. Encontramos também um risco importante, né? Esse risco iminente, importante, tem que tomar cuidado com médicos que apresentam eventos, gatilhos, né? Recentes, muito recentes, né? Aquela coisa, a última gota, né? Que faltava para a pessoa perder toda a esperança, todo o desejo de viver. Então, um fim de um relacionamento importante, perda de custódia de filhos, processo médico resultando em extrema humilhação, um medo de escrutínio público também, são situações bastante marcantes que podem contribuir, né, para essa situação, e os colegas que tiverem passando por uma situação assim tem que estarem sendo vistos muito de perto para que possamos ajudá-los nesse momento. Outra situação também muito importante são colegas que nós já conhecemos o perfil, com quadro, às vezes um quadro de humor arrastado, difícil controle, que já vinha com uma história de pensamentos suicidas, e de repente a pessoa muda completamente, aquela inquietação, aquela coisa perturbada, aquele estado perturbado de viver o dia a dia, e de repente a pessoa aparece com um estado mental de paz e tranquilidade,
né? As pessoas até às vezes acham, nossa, a pessoa melhorou, nossa, ele está tão bem hoje, né? Em alguns casos ocorre que o médico, nessas situações, ele considerou cuidadosamente a situação de cometer o suicídio e entra no estado de paz por saber que o fim do sofrimento está próximo. Então também temos que cuidar muito com mudanças repentinas, mesmo que seja mudanças repentinas para uma aparente calma e tranquilidade. Sobre o atendimento e tratamento do médico suicida, não é tanto o foco da nossa aula aqui ter uma discussão sobre como tratar, como é que a gente faz para tratar um paciente médico, mas é interessante a discussão em virtude da gente entender a urgência da situação, né? De forma que a gente possa ajudar esses colegas, né? Ou a gente está meio alerta caso a gente esteja num momento difícil, né? Passando por angústia pessoal, que a gente possa tá mais ciente, né? Que tipo de ajuda que a gente precisa ter nesse momento. Então, a primeira regra no atendimento, né? E o tratamento de um colega no estado suicida é de que a gente nunca deve comprometer o nosso julgamento por ser um paciente médico. Então tem que considerar a situação bem grave, com uma avaliação bem meticulosa do estado. Não podemos não podemos evitar de fazer uma consulta adequada, com uma avaliação adequada. Então, cuidado com aquelas conversas de corredor. Muitas vezes a gente encontra colega que vem pedir dica sobre que remédio deve tomar e a gente não sabe que estado essa pessoa está passando e a gente acaba negligenciando, achando que é um quadro leve, moderado, dá uma dica de algum remédio e não para perguntar como é que esse colega está se sentindo, certo? Então o paciente ele deve ser atendido o mais rápido possível, principalmente no médico que começa a buscar ajuda por conta própria. O médico ele geralmente não demonstra em primeiro momento o quão doente está e às vezes num primeiro contato vem pedir uma ajuda, mas assim quase como assim, desculpa estar incomodando quando possível, e a gente pode minimizar esse risco e acabar retardando a ajuda para essa pessoa. A gente não pode fazer isso. Se um colega, né, busca ajuda, o ideal é que ele seja atendido no mesmo dia, se possível, né? A gente tentar abrir um horário que seja para poder conversar com essa pessoa e avaliar adequadamente este quadro. A gente tem que levar a sério qualquer referência que o paciente faça sobre suicídio. Alguns colegas, né, por serem médicos, às vezes podem começar a divagar um pouco, né, filosofar, intelectualizar sobre o assunto da morte, e a gente tem que puxar o colega para a realidade e discutir seriamente a situação. Precisamos também ouvir cuidadosamente, com atenção e sensibilidade, né, mas com bastante vigilância, a médicos muito doentes, né, com muitos médicos bastante doentes, com vários sintomas, né, depressivos, somáticos, tão presentes, mas ficam negando que estejam suicidas. Então, um cuidado que temos que ter é que a gente tem que assumir, para todos os efeitos, que todos os médicos já contemplaram em algum momento suicídio em suas vidas. Um contínuo enorme, assim. Podemos ver desde raros e discretos pensamentos até pensamentos intensos e frequentes. Quando a gente ouvir isso, não se assustar com o médico, às vezes muito sincero, que joga isso pra gente assim, né? Temos que ter uma abordagem muito cuidadosa com esse colega. A gente tem que compreender por que às vezes um médico suicida pode não ser completamente honesto também com um psiquiatra. Sabe que às vezes pode haver um medo muito grande de ser internado, de perder a liberdade, coisas que podem ocorrer numa consulta psiquiátrica, né? O psiquiatra ter, vamos dizer, o poder de definir uma internação, inclusive involuntária, para tentar proteger esse paciente, e pode causar bastante medo nesse paciente. Mas a gente também tem que tomar cuidado para não negligenciar e deixar de indicar uma internação em função desse medo do paciente,
que pode acontecer com ele com a internação. É visto que muitos médicos pacientes, por mais medo que eles tivessem antes da internação, eles acabam, depois que entram numa internação, se sentindo aliviados, né? Se sentindo cuidados, porque realmente viram que precisavam daquilo para aquele momento muito grave da vida. Se precisar internar o colega, procure internar ele em locais onde não existe vínculo com a instituição. O ideal é isso. A gente evitar a internação, evitar a internação do tipo internação VIP, né? Onde o paciente começa a ter regalias para que ele não participe de reuniões importantes. Então é interessante que ele possa ir para um local onde ele vai ser realmente paciente, não vai ser um médico que está lá tendo um atendimento diferenciado, né? É importante que ele entre. A gente sabe que a internação psiquiátrica não é apenas um momento de ficar sendo visto diariamente para trocar remédio, mas também que existem várias atividades importantes, psicoterápicas, terapêuticas das mais diversas formas, discussões em grupos e tudo mais, que são fundamentais nesse processo de melhora desse colega, certo? Quando a gente também vai internar residentes, também a gente tem que se esforçar para reassegurar, né, o residente que eles têm uma doença tratável e que quando eles melhorarem vão poder retornar ao treinamento quando eles estiverem bem, certo? Então, também a gente precisa dar essa segurança para o colega, né? Senão fica o medo da própria internação acaba sendo como se fosse uma coisa punitiva, e não é essa a intenção. O tratamento se busca sempre para buscar melhor o quanto antes, para a pessoa restaurar, né, as capacidades, a sua funcionalidade anterior à doença. Outra coisa importante é a gente também cuidar muito com o sono. A gente sabe que o sono está muito relacionado com o comportamento, problemas de sono está muito relacionado com comportamento suicida, assim como a ansiedade, agitação, e a gente precisa tratar agressivamente, né, o problema de insônia com os medicamentos apropriados para isso. Em caso de pacientes relutantes a permitirem que a gente tenha acesso a pessoas próximas, a gente tem que ser um pouco incisivo, né, ser persistente, né, solidário, né, com o paciente, mas explicando o quão importante a gente conversar, às vezes com colegas, com familiares, ou mesmo com as chefias, professores, mas para entender que a gente não vai romper a privacidade, a confidencialidade do caso, mas que essa conversa com essas outras pessoas são no intuito da gente entender mais o que está acontecendo. Não é incomum o paciente com algum transtorno psiquiátrico não ter uma percepção clara do quanto ele está, por exemplo, se expondo, do quanto prejuízo ele está tendo em relação à doença no seu trabalho, nas suas relações interpessoais, e o contato com as pessoas de convívio do paciente, no caso médico, é muito importante para o esclarecimento diagnóstico e até para a condução do tratamento desse indivíduo. Então, o tratamento ambulatorial costuma ser o padrão. É importante ressaltar que a internação só deve ser feita em fase aguda. Fora isso, a gente mantém muita vigilância, com acompanhamento próximo, com a ajuda de familiares, revisando o tratamento farmacológico desses pacientes. O tratamento psicodinâmico, né, pode ser empregado, que é um tratamento com uma abordagem psicoterápica mais próxima desse indivíduo. Aí também o profissional precisa ter um treinamento para isso, né? Esse tratamento, né, tanto farmacológico quanto psicoterápico, é importante estabelecer uma boa aliança terapêutica. A gente vai explorar as fantasias de suicídio
e a ideação do ato suicida. A gente tem que fazer uma diferença também, né, sobre isso. Fantasia de suicídio é uma coisa diferente de ideação do ato em si. A gente tem que explorar situações, gatilhos que a pessoa possa estar vivendo, a percepção do impacto que a sua morte pode acarretar nas pessoas onde trabalha, nas pessoas com quem esse médico convive. A gente tem que deixar muito claro os papéis também, tanto do paciente quanto do terapeuta, psiquiatra no tratamento. A gente tem que deixar bem claro que o psiquiatra não é um Deus que vai prevenir completamente tentativas de suicídio. Então, que a gente não é capaz de prevenir o suicídio. Mas a gente tem que ter essa diferença entre as responsabilidades. Temos que monitorar também a transferência e contra-transferência com cuidado. Então, o psiquiatra, o terapeuta que está atendendo, né, pode sentir muita ansiedade com um atendimento muita angústia com o atendimento de um médico em situação de risco de suicídio. Pode sentir muita raiva de ser colocado nessa situação. O médico pode ficar tão angustiado, às vezes, que se atrapalha e começa a fazer super investimentos para prevenir o suicídio, e aí, nesse sentido, acabar perdendo um pouco o seu papel nos cuidados com esse paciente, ou até inibindo, né, com uma coisa muito engolfante, vamos dizer assim, com esse paciente, a gente tirando a responsabilidade do paciente em relação ao próprio tratamento, acaba inibindo o próprio paciente no tratamento e o paciente se fechando para essa relação terapêutica. Também os médicos podem se sentir muito mal quando o paciente tenta suicídio, sentir muita culpa, muita vergonha, sentir que os colegas estão o acusando de alguma forma de negligência, algum tipo de coisa assim. Por último, né, a repercussão do suicídio no médico. A gente sabe que pode vir a ocorrer, a gente sabe que ocorre, tanto que as taxas de suicídio por si só falam. A gente tem que entender também as repercussões que isso tem, tanto para os profissionais que estão atendendo esse médico, quanto para os familiares, para a sociedade que esse médico, essa comunidade que o médico atendia, para os colegas com quem ele convivia. Então, as reações são diversas, né? Às vezes mesmo primitivas e viscerais, né? Podem ocorrer entre colegas médicos do paciente suicida. Então a gente encontra situações de luto, uma ampla variedade de emoções e pensamentos. Encontramos também muita ansiedade, uma sensação de vulnerabilidade, até uma ideia de contágio, né? Quem que vai ser o próximo a fazer isso? A gente vê reações do tipo os médicos se culparem por não terem feito alguma coisa, ou começar a culpar outros colegas que deixaram de prestar uma assistência assim, um assado para este colega, independente se há uma questão real ou não aí que tenha ocorrido. Alguns colegas podem reagir com forma de raiva em relação ao colega suicida, acusando de desistência da própria vida, de egoísmo, dizendo que ele abandonou a família, abandonou os pacientes e que acabou deixando mais trabalho para os outros, né? E às vezes até reações de indiferença, tratar como se fosse uma casualidade da profissão, com racionalização, intelectualização, falando como se fosse um risco do trabalho. Não podemos deixar de lembrar também que o pensamento cultural, né, sobre o médico, de que o médico que alcançou tudo na vida, ele se matou, isso leva uma angústia muito grande para a população, né? Se o médico que alcançou tudo isso, né, chegou na profissão, tem dinheiro, tem respeito, se matou, o que vai ser do resto, né? O que vai ser dos meros mortais, vamos dizer assim? Logo ele, que deveria preservar a vida, se matou. Isso são situações que aparecem na comunidade, principalmente nas situações onde ocorre isso, e às vezes são necessárias abordagens, né? Às vezes com equipes preparadas para isso,
para trabalhar com a comunidade, seja com a comunidade de profissionais de saúde com quem esse médico convivia, seja a comunidade de pacientes que este médico atendia. E são necessárias fazer reuniões onde a gente trabalha a psicoeducação, falando sobre a questão da doença mental, dos riscos que ocorrem, da necessidade de cuidados, né? Essas reuniões também permitindo que as pessoas se expressem sobre o que elas estão sentindo, sobre os medos que elas têm, sem que haja um julgamento sobre isso que elas estão sentindo, né? E ajudar essas pessoas a viver o luto de uma forma menos patológica, te levantar questões sobre o luto, encorajar as pessoas a refletirem sobre isso que está sentindo, encorajar ideias criativas para relembrar do colega, enfrentar a situação de alguma forma de alguma forma menos destrutiva, né, mais produtiva, assim, para que haja uma integração melhor, um cuidado maior dessa população, né? Tudo isso pode ser bastante benéfico para essa comunidade, seja comunidade médica, seja comunidade de alunos, por exemplo, em situações outras, certo? Então este foi um geral sobre a aula, tá? De novo, ressalto, né? Se alguém se sentiu desconfortável com o tema, com a leitura do material, com o próprio assistir essa aula, podem contar comigo. Procurem colegas que vocês se sintam apoiados, familiares que vocês se sintam apoiados, para buscar ajuda profissional, né? A gente tem que poder estar bem com a gente mesmo, porque é importante que essa discussão seja feita para a gente poder ajudar os nossos colegas, ajudar os nossos pacientes que também sofrem, assim como várias outras doenças, né? Tem suas questões de gravidade, né? Diabetes, pressão alta, na oncologia, tem várias situações de muita gravidade. Na saúde mental a gente também tem. E a gente tem que saber preservar. A gente tem que saber que essas coisas ocorrem e que a gente pode prevenir, o que a gente precisa fazer para prevenir, tá? Também não esqueçam o número do CVV, caso alguém precise conversar e esteja um pouco perdido, às vezes um pouco sozinho. Liguem para o número 188, que eles estão disponíveis para esse tipo de conversa 24 horas, caso alguém necessite, vocês ou algum colega necessite, tá? Por enquanto é isso. Um grande abraço para todos, espero que tenham aproveitado bem a disciplina e que precisarem podem contar comigo. Um abraço e até a próxima reunião que tivermos. Tchau, tchau.